Vamos então a mais um vídeo de mercado da bola, quando você fica muito bem informado sobre as principais novidades do futebol brasileiro e futebol europeu. E olha, esse mercado mais uma vez trouxe bombas impactantes sobre o futebol que tanto amamos, e certamente eu não perderia se fosse você. Vamos então direto pro ponto, e podemos começar para falar do Anderson Talisca, que por sinal foi especulado mais uma vez no Corinthians, e essa não é a primeira vez. O jogador está insatisfeito na Turquia e quer voltar pro futebol brasileiro, sendo o Corinthians a sua opção entre Bahia e também o Grêmio. O Corinthians segue apontado como possível destino para o Talisca. Em fim de contrato com o Fenerbahçe da Turquia, o atacante não deve renovar, e dessa forma o retorno para o país começa a ganhar muita força. Conforme repercutido na UOL, Talisca vê com ótimos olhos a ideia, mas as tratativas pretendem não ser simples. Ainda de acordo com a publicação, o jogador exige um salário na casa de 2 milhões de reais por mês, além de bonificações por troféus. O Corinthians nesse momento está totalmente focado nas duas decisões da Copa do Brasil, porém ao mesmo tempo a diretoria segue analisando o mercado da bola, apesar do clube não estar apto para realizar contratações nesse momento. Apesar de ter uma grande identificação com o Bahia, Talisca sempre deixou claro o desejo de um dia atuar com as cores do Corinthians. No Brasil, o nome do atacante também já foi assunto no Flamengo, apesar de nenhuma tratativa ter avançado. Recentemente muito se falou sobre um possível retorno, mas ao que tudo indica, a definição fica para 2026. Enquanto isso, o Anderson Talisca segue no Fenerbahçe. O brasileiro inclusive marcou 2 gols na última goleada do time turco. Nessa temporada, com 13 gols e 2 assistências, o jogador de 31 anos soma 24 jogos. Talisca é o principal artilheiro da equipe comandada por Domenico Tedesco. Crystal Palace inicia conversas com o Vasco para contratar Ryan. Em meio à final da Copa do Brasil, o Vasco abre conversas com a equipe de Londres para fechar a transferência do jovem destaque em 2026. De acordo com o repórter Bruno Andrade da ESPN, o time da Premier League iniciou conversas com a diretoria do time carioca em busca de informações sobre valores que seriam necessários para contratar o jovem. A expectativa do Crystal Palace é tomar a frente de concorrentes na negociação para fechar a contratação em junho de 26. Na janela de verão europeia, o Porto de Portugal e o Newcastle da Inglaterra são outros interessados. Em 2025, Ryan tem sua melhor temporada com o Vasco. Total, 55 jogos disputados, 20 gols marcados e 1 assistência. Pela seleção brasileira de base, o jogador tem mais de 10 partidas, com 2 gols e 1 assistência. Vale destacar que o Ryan acertou na semana passada sua renovação contratual com o Vasco. Dessa maneira, o clube consegue se defender do assédio do exterior com a multa rescisória de 80 milhões de euros. O acordo, que antes tinha término previsto para 2026, foi prolongado até dezembro de 2028. Não existe pressa para que o Ryan seja negociado, enfim, apesar do Vascão estar precisando do dinheiro de uma eventual venda. Manchester United desaprova declarações de Bruno Fernandes sobre transferência para a Arábia. O jogador disse que o clube gostaria que ele saísse, algo que não pegou bem. O Manchester United disse ter sido instruído pelos agentes e agora o jogador rebateu. O Bruno teve declarações sobre o Manchester United e seu futuro. Ele disse que o clube inglês tentou forçá-lo uma transferência para a Arábia Saudita. O clube, porém, não gostou, com informações do portal Team Talk. A entrevista do meio-campo foi divulgada na última terça, mas ela foi realizada há um mês. Segundo o portal, nela o jogador comentou que quase deixou o clube, mas que não quis. Além disso, disse ter ficado muito chateado por sentir que se saísse não ia fazer muita diferença no clube. Diante dessas declarações, a diretoria do United ficou muito incomodada. Segundo fonte próxima para o clube, como divulgou o portal, os Red Devils não queriam que o Bruno Fernandes saísse e que a iniciativa veio dos próprios empresários do português. Na entrevista, o jogador disse que o clube queria vendê-lo, algo que não pegou bem nos bastidores. Isso não foi nada bem recebido. A alta cúpula do futebol do clube não sabe de onde surgiu. Eles têm se oposto a esse tipo de coisa e estão longe de estar satisfeitos com o que aconteceu, comentou uma fonte ao Team Talk. Mesmo que a entrevista do jogador, que disse "o clube queria que eu saísse" tenha sido algo que incomodou os donos do Manchester United, o clube vai tentar superar essa situação, já que ele é um jogador importante. A diretoria sabe que o jogador é uma peça crucial e também que sempre foi alvo da Liga Saudita. Bruno Fernandes comentou durante a entrevista, inclusive, que se um dia jogasse na Arábia, chegaria sim a jogar sem pestanejar. Bruno Fernandes, inclusive alvo do Bayern, possui contrato com o Manchester United até o final de junho de 2026 e a diretoria ainda pode analisar nos bastidores se vai vendê-lo na próxima temporada.
Lucas Beraldo perde espaço no PSG e Palmeiras prepara a força máxima para contratá-lo. O zagueiro Beraldo não tem conseguido uma grande sequência como titular no Paris Saint-Germain. O técnico Luiz Henrique tem optado pela utilização de William Pacho e o brasileiro se encontra sem espaço. Com isso, algumas equipes do Brasileirão passaram a considerar a movimentação pela sua contratação. Os empresários do jogador veem com ótimos olhos um retorno para o Brasil, apesar da postura firme da diretoria parisiense. Quem surge como provável destino para o defensor é o Palmeiras de Abel Ferreira. O clube definiu o atleta como uma das suas prioridades e espera avançar pela sua contratação em breve. O setorista Diego Firmino informa que o Verdão segue tentando a contratação do Lucas Beraldo para 26. A diretoria alviverde trata a chegada do atleta como crucial e de prioridade para a próxima janela do mercado. A fonte indica que recentemente Lucas foi oferecido para o Verdão, que deixou o interesse em stand-by. Entretanto, após uma rápida avaliação, os dirigentes passaram a considerar sua chegada e fizeram contatos para saber as condições de uma possível transferência. No momento, o alviverde está interessado na chegada do zagueiro brasileiro por empréstimo até o fim da temporada. Eles também pretendem incluir uma opção de compra no contrato. Além de que isso atrai interesse do PSG. Caso esse tipo de oferta seja recusada, eles podem apresentar nova proposta em definitivo. Para que os valores sejam abatidos, o Palmeiras está ponderando incluir jovens jogadores que podem inclusive ir para o PSG. O Tottenham deve tentar tirar o Savinho do Manchester City em janeiro. Na última janela de transferências, o Tottenham chegou perto de contratar o atacante brasileiro. Agora, na janela de inverno, a negociação pode se concretizar. O Tottenham estuda a possibilidade de tentar a contratação de Savinho. A informação foi divulgada pelo jornalista David Ornstein do The Athletic. O ponta do City pode ir para o Tottenham na próxima janela de janeiro. O clube londrino já havia demonstrado interesse no jogador durante o último mercado de verão. Na ocasião, no entanto, não conseguiu avançar nas negociações com o City. Agora o nome do Brazuca volta a ser debatido internamente como opção para reforçar o setor. A diretoria analisa o cenário com cautela antes de qualquer movimento. O início de temporada do Tottenham não foi nada positivo e a equipe agora ocupa a metade inferior da tabela de Premier League. Esse cenário aumenta a pressão por reforços no mercado de inverno. A comissão técnica comandada por Thomas Frank vê a janela de janeiro como uma oportunidade para ajustar o elenco. A diretoria avalia nomes que possam contribuir de forma imediata. Segundo David Ornstein, Savinho é um dos novos monitorados ao lado de Antoine Semenyo. Ambos aparecem como opções dentro do planejamento esportivo do clube. Durante a última janela, Savinho chegou a demonstrar abertura para atuar pelo Tottenham. Apesar disso, o City deixou claro que não negociaria o jogador naquele momento. O brasileiro acabou renovando seu contrato com o clube inglês até o ano de 2031 e mesmo assim, ele ainda busca maior espaço na equipe comandada por Pep Guardiola. Com isso, o Tottenham segue atento à situação do atacante. O desfecho vai depender da postura do City e das movimentações que virão no mercado em janeiro. O Manchester City não está tão satisfeito assim com o Savinho e o jogador pode rumar para outra equipe da Premier League, que por sinal é uma rival, não tão rival assim em termos históricos, mas que ultimamente também vem atormentando o City em jogos diretos. Brenner, que deixou o FC Cincinnati, pode reforçar o Palmeiras no mercado da bola. Após bom desempenho na MLS, Palmeiras passa a observar a situação dele, que ainda pertence à Udinese da Itália. Clubes como Santos e São Paulo estariam de olho na situação do jogador, que ainda pertence à Udinese da Itália. Agora, quem entrou na jogada foi o Palmeiras. A informação é de Diego Firmino. O atacante foi um dos destaques na última temporada da MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos. Em 2024, aliás, o jogador foi sondado pelo Verdão para o lugar de Rony, que estava indo para o Atlético Mineiro. Agora o clube pode voltar à carga em janeiro de 2026. O contrato com o clube italiano vai até junho de 2028 e é com a Udinese que a negociação terá que ser feita. De acordo com o SofaScore, o valor de mercado do atacante está em aproximadamente 4 milhões de euros. Na última temporada pelo Cincinnati, o brasileiro somou 6 gols e uma assistência em 10 partidas. Ele vinha tendo pouco espaço na Itália, tanto que foi emprestado para os norte-americanos. O Brenner já havia passado pela MLS no mesmo Cincinnati. Em 2022, somou 18 bolas na rede e 6 passes para gols em 31 partidas, sendo seu recorde na Liga Americana. Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o centroavante, que tem 25 anos, marcou 22 vezes em 44 partidas no ano de 2020, desempenho que o impulsionou para uma venda feita pelo tricolor paulista.
Ídolo do Chelsea, Terry pede a contratação de Thiago Silva. John Terry sugeriu que o Chelsea contrate Thiago em função da experiência e talento, e ainda deu dicas da utilização do craque. Thiago foi sugerido como novo reforço blue por John Terry. Pro ídolo, o clube inglês deveria aproveitar o fato do zagueiro ter rescindido seu contrato com o Fluminense para contratá-lo sem custos na janela de janeiro. Thiago tá disponível, ele é um homem muito experiente que mantém excelentes funções e relações com o clube, e seus 2 filhos fazem parte da nossa academia. Adoraria vê-lo de volta, disse o ex-jogador em sua conta do TikTok. A lenda de Stamford Bridge afirmou que a liderança do craque seria bem aproveitada nos bons e maus momentos. No fim, Terry confessou que o retorno do Thiago pro Chelsea faria muitos fanáticos felizes, inclusive o próprio ex-defensor. Thiago deixou o Fluminense, mas sua carreira não acabou. O zagueiro sente que ainda tem gás no tanque para gastar no auge dos 41 anos de idade e acredita que pode transferir o bom momento no Brasil para o futebol europeu. Assim que a possibilidade do craque deixar o tricolor surgiu, o Milan passou a estudar a contratação. Massimiliano Allegri quer adicionar experiência em seu escopo de defensores e a contratação do brasileiro não está descartada. A Europa é a prioridade do jogador, mas outro cenário pode surgir na carreira da estrela. Caso nenhuma proposta seja boa financeiramente e tanto esportivamente, a tendência é de que o atleta aceite desafios no Oriente Médio e na América do Norte. Nessa temporada, Thiago disputou 46 jogos com a camisa do Fluminense. Ao longo de quase 4.000 minutos em campo, o zagueiro marcou 4 gols e contribuiu com uma assistência, conforme o site SofaScore. Neymar no Flamengo? Ainda sem renovar com o Santos, o Mengão tá de olho no craque de jornalista. O camisa 10 do Peixe, sem dúvidas, foi o grande destaque da etapa final do Brasileirão. Porém, de férias, não abriu negociações para o ano que vem com nenhum clube. Eu tinha trazido aqui no canal que o Neymar estava realmente perto de renovar o seu contrato com o Santos, mas o novo rumor acabou surgindo. É claro que é apenas um rumor e não é uma certeza, mas como eu tenho um compromisso com você de trazer as transferências que saem no Brasil, eu trago esse rumor para ti. O Santos está mesmo em conversas avançadas com o Neymar para a extensão do contrato do atacante, além do fim de dezembro de 25, mas a negociação ainda não foi oficialmente concluída e segue sendo acompanhada com atenção por clubes rivais, inclusive o Flamengo, segundo informações que circulam na imprensa internacional e no mercado da bola. Desde que retornou ao clube onde começou sua carreira no início de 2025, Neymar tem sido figura central nos planos do Santos. O camisa 10 de 33 anos renovou com o clube até o fim desse ano, depois de ter assinado inicialmente por 6 meses ao regressar ao Brasil, vindo do Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Essa extensão já foi vista como um passo para manter o craque do Peixe rumo à Copa do Mundo de 2026. E apesar do otimismo dentro do clube para o Neymar renovar, ainda não há assinatura de contrato. Neymar está fora do Brasil, passando férias nos Estados Unidos e se preparando para uma cirurgia no joelho que pode atrasar a formalização do novo vínculo até depois da intervenção médica e das festividades de fim de ano. Enquanto isso, o Santos mantém confiança de que conseguirá oficializar a prorrogação desse contrato. Segundo o jornalista Mateu Moreto do Marca da Espanha, chegou a sugerir que o Flamengo estaria atento à situação e que poderia interferir nas negociações caso o acordo com o Santos não se concretize rapidamente. No entanto, dentro do clube paulista e do entorno de Neymar, a ideia predominante é de permanecer na equipe santista, clube que o astro considera sua casa e onde tem reencontrado ritmo de jogo após lesões que limitaram sua temporada. Ainda de acordo com o jornalista, alguns jogadores do Flamengo que têm contato e amizade com camisa 10 santista estão pressionando o Mengão e também Neymar. Neymar sim tem alto salário, mas isso não é um dos maiores problemas para o Flamengo, ainda mais levando em conta que a equipe rubro-negra está acostumada com altos salários assim. O maior problema, claro, seria formalizar a situação, muito levando em conta que o Neymar está muito perto de aceitar sua situação com o Santos. Além de que o Neymar tem rejeição por parte de alguns da própria torcida flamenguista, o que poderia dificultar e ter um entrave para possível negociação. Mas o que você pensa sobre isso? Então é isso, mais um Mercado da Bola encerrado. Vou me despedir de você e é óbvio que eu espero que você tenha gostado de ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo logicamente no próximo vídeo aqui do ZFute. Valeu!